O que vocês têm que entender, primariamente, é o seguinte. Existem muito mais freios para a presidência no Brasil agora, o executivo está menos forte, especialmente por causa da PEC do teto. Existem muito mais freios na sociedade, muito mais organizações dispostas a botar o bloco na rua e parar a coisa, não é mais só a esquerda. O legislativo pode ser um grande freio, e de maneira geral, o presidente que entrar em 2018, seja lá quem for, não vai ter muita escolha porque o Brasil tá falido, ok? E ele vai ter que fazer reformas, não tem jeito. E se o cara tentar esquerdar, não vai colar de maneira geral, não vai colar nem um pouco tão fácil quanto colou nos anos PT. Muita gente quer um líder forte, quer um líder que disposto a quebrar as regras, de guiar a nação, de levar, de moralidade, de ser um ícone, de ser alguém que a gente vai olhar e falar, nossa, que... Tanto que, cara, essa é a mesma mentalidade que geriu isso antes de Vargas mesmo, mas enfim. Vargas, que foi o quê? Jânio, que foi Goulart, que foi regime militar. É a mesma mentalidade. Que foi Sarney, que foi Collor, que foi Fernando Henrique Cardoso, um pouquinho, Lula, Dilma, e seja lá quem for agora que vai vir, por exemplo, que você vê o discurso deles. Bolsonaro, sou o Salvador. Dória, eu sou o Salvador Gerentão. Ciro, não. Eu sou o Salvador Gerentão. Não, Joaquim Barbosa, não, Marina, não, a Marina que agora ela vai, porque é uma mentalidade, é a mesma mentalidade que segue todos esses candidatos. Eles discordam em como, mas todos eles concordam, e a maioria dos eleitores concorda, que existe uma necessidade de um salvador e que meio que dane-se as regras. Tem que ter um líderzão que vai guiar a nação. É a mentalidade positivista clássica. Pode falar, digamos que a Marina ganha ano que vem, digamos. E digamos até que ela seja reeleita. O movimento conservador, o movimento liberal e o movimento libertário estão se consolidando, estão se fortalecendo, e no longo prazo eles têm uma visão muito boa. Então você vê agora a balança realmente virando. A balança estava muito forte pro lado da esquerda, especialmente a Constituição de 88, e agora está invertendo. De 88 para cá, teve o seu auge aí no segundo governo Lula e primeiro governo Dilma, e agora está começando a inverter. Quando você olha pro futuro, você vê o quê? É isso que eu tô querendo dizer. 2018 é o fim do mundo? Não. E outra coisa, orçamento. Quando o Lula entrou em 2003, ele pegou toda a reforma do real, toda a reforma governamental, era só encher o saco, cara. Era só encher a cara, ficar quieto lá no Palácio do Planalto, esperar uns 3 anos e pronto, você ia ter uma grana desgraçada dentro do governo federal. E eu queria, no segundo ano de governo dele, 2004, vamos falar agora, o libertário defende o governo Lula, você vai ter algum canalha desgraçado que vai fazer isso. 2004, seguindo, só tocando as reformas do plano real e seguindo no troço, não fazendo muita coisa, o superávit do governo federal foi de 81 bilhões de reais, hoje equivalente a 160 bilhões de reais. Equivalente ao déficit hoje do governo esse ano vai ser aí 160, 170. Então assim, quando você tem 160 bi em caixa, é superávit primário para pagar ajuda à dívida e tal, mas a maior parte da população não entende isso. O fato é, você tem muito espaço para esquerdar. Você tem um SUS e meio aí de almoço grátis para distribuir. Aí qualquer um esquerda, né, meu filho? Aí é fácil esquerdar. Os anos do governo Lula foram carregando, primeiro, essa reforma do real e, segundo, a bolha que depois foi estourar em 2008. Inflação para todo lado do mundo, bolha para todo lado, desenvolvimento, legal. Pô, aí foi fácil. Então a gente consegue ter a ilusão de que a esquerda funciona, né? Esse governo é eficiente, porque a gente tem que ter um social maior e tal. Aí vai, beleza. Tá bom. Aí chegou o governo Dilma, PAC, imprime, nossa, joga taxa de juro lá no chão, toca a impressão pra cima, vamos lá, PAC pra todo lado, bolsa isso, não sei o que, Pronatec. A gente não pode deixar que o Pronatec seja esquecido, ok? E que o internet pra todos da Dilma seja esquecido. Não pode deixar que isso aí seja esquecido. Mas aí também era fácil. Segundo o governo da Dilma, né, segundo a presidência, foi muito mais difícil, porque daí chegou a conta. Mas o fato é que você conseguia esquerdar por 12 anos ali, cara, de boinha, na conta do almoço grátis. Agora a conta chegou e a conta tá alta. O déficit nesse ano, agora, se eu somar 2017, 2018, 2019, 2020, o déficit somado desses anos é previsto que seja 522 bilhões de reais, ou seja, meio trilhão. Isso é previsto, ou seja, provavelmente vai ser maior. E isto presumindo que, e a gente já entra nisso no vídeo, presumindo que a gente não vai ter uma crise econômica global até 2020. Digamos que se elege lá o Ciro Gomes. Ele vai gastar o quê? Ele vai subir imposto de renda. Tá bom, a economia foi pro saco. Ele vai subir imposto, explodiu tudo.
Ah, ele vai nacional, estourou tudo. Tipo, não tem mais o que fazer, não dá pra esquerdar. É por isso que é bom que um país fique à beira da falência. Não tem o que fazer. Falia é bom, é educativo, cresce, cria caráter. Ok? Eu vou criar esse meme daqui a pouco, cria caráter. Não tem o que esquerdar. Não tem muita opção. O que vai ter que fazer? Vai ter que cortar. E se esquerdar, o mercado vai perder a fé na hora. Tchau. Porque já estão todo mundo queimado, 2014 ainda, a galera sacou, a galera aprendeu. Tem muita gente, isso é legal, a galera tá dentro do armário, mas tem muita gente dentro do mercado financeiro brasileiro lendo escola austríaca agora. Então, alguém foi eleito em 2018, seja lá quem foi eleito, vai herdar um governo quebrado, que tem que reformar, que tem que cortar, que tem que fatiar. O que foi acontecer com o Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso é o cara que dá entrevista e que fala, eu sou socialista, eu falo isso, as pessoas não acreditam. Por quê? Porque é um social, é da bancada do Serra lá, é um cara lá de esquerdão pra caramba. É só que o cara herdou um governo. Bom, quando já tava dentro do governo, lá durante a reforma do Plano Real, tá ferrado, ele não tinha o que fazer. E quando ele entrou na presidência e se reelegeu, não tinha o que fazer. Ele queria esquerdar. Eu vivo dizendo, se o Fernando Henrique Cardoso pudesse fazer uma coisa hoje, ele revogaria tudo que ele fez. Esse era o sonho molhado dele. Agora, não tinha o que fazer. Não tinha escolha. Então ele é de esquerda? É. Daí hoje falam, era União Liberal. Porra. Ele ia fazer o quê? Imprimir mais? E pior que... Isso que é uma coisa que eu quero dizer também. O cara que assumiu em 2018, a mulher também, enfim, que assumiu em 2018, ele vai provavelmente pegar a presidência, talvez assim, mais amarrada, talvez da história republicana brasileira. E eu tô dizendo assim, desde o golpe lá contra a monarquia. Porque antes, pelo menos, ao longo de toda a história brasileira, você podia só imprimir. Isso agora não dá. E agora tem uma PEC do teto em cima. Ah, é só revogar. Mas daí a gente volta para aquele. Se revogar, o mercado estoura, a inflação explode, o juro da dívida brasileira explode, tchau. O rating da dívida cai e não vai. É um voo de galinha muito curto. Vai conseguir voar aí uns 4, 5 anos? Talvez consiga se reeleger, mas não é um projeto que vai tocar por tanto tempo quanto foi o projeto petista. Por que o PT conseguiu governar por tanto tempo? Porque ele conseguiu vender a ideia assim, de que ele não era assim revolucionário, comunista. Ele é. Mas ele conseguiu vender porque ela, não, a gente tem uma preocupação social. Mas, ao mesmo tempo, a gente também quer desenvolver a indústria, a gente quer desenvolver o empreendedorismo. É claro que o plano deles daqui uns 10 anos era prender, se continuasse no poder, era prender todos os caras empreendedores, fuzilar todo mundo, ou sumir com os caras e nacionalizar o troço todo. É bem claro que o plano era um troço desse. Mas não deu certo. O fato é, eles conseguiram se eleger porque eles conseguiram fazer esse discurso, assim. A população sacou. Muita gente ainda cai? Muita gente ainda cai. Sim, ok, tá. Não tô dizendo assim que todo mundo acordou e o caralho, não. Agora, esse discurso não cola mais. A galera olha e fala, eu acho que essa é uma história meio Venezuela mesmo. Digamos que o Lula ganhou. Sul é meu país. Vai bombar esse troço. Minha nossa. Vai explodir esse troço pra cima. Movimento São Paulo Livre, República de São Paulo. Putz. Nossa senhora. Vai crescer. Uau. Vai ser forte. Você acha que toda essa galera conservadora agora que vai votar pro Bolsonaro? O Lula é eleito, você acha que eles vão falar, pois é, né, democracia, a gente tem que respeitar, porque o povo se manifestou, exerceu a festa da democracia, então a gente vai ter que entender que... Vamos olhar para o Legislativo, Câmara dos Deputados. Existe uma bancada evangélica hoje, 74 deputados, sim, alguns estão do lado do Temer, alguns não, tá ok. Essa bancada vai crescer? Vai ter uma pressão moralista em cima deles mais pra não jogar bola com isso, especialmente se for eleito um governo de esquerda, mas mesmo se for eleito um governo Bolsonaro, digamos, ou um governo nada a ver, um centrão perdido, Alckmin. Não, eu falo isso, a galera vai falar, o Rafael não entende que o Alckmin é parte da estratégia das tesouras comunista, nossa senhora. Mas digamos, é eleito sei lá, um Rodrigo Maia, um bunda centrão lá no meio. Será que os caras vão brincar passivamente com um cara desses? Parte sim, mas na mesma zoeira que era até agora, não. Vai ter uma bancada conservadora vindo aí dentro do Patriotas? Vai. Quantos? Bom, não sei. É isso que eu vou falando, né? Pro Bolsonaro governar, ele teria que eleger assim uns 260 deputados. Mas, sei lá, 50. Porra, isso é 10% da Câmara, mano. Isso é muita gente. Isso aí travanca, se quiser, qualquer governo? Sim. É uma força grande. Vamos olhar movimento liberal agora. Antes da gente entrar no movimento libertário. Movimento liberal.
Você tem vários deputados de vários partidos aí com uma inclinação mais liberal? Sim. Eles vão jogar bola com o governo intervencionista? Não. Não vão. A ideologia começou a pegar mais forte. E aí você tem ainda uma possibilidade de uma bancada libertária ali dentro. Tem várias pessoas de viés libertário dentro do Novo e tem libertários, muitos dentro do Livres. Se conseguir eleger assim, somando os dois, eu vou ser pessimista. 10. Mas falar 10 de 513 é muito pouco. Um cara, Paulo Martins, matou o imposto sindical. Um cara, Marinho, com toda a articulação do PSDB, ok, conseguiu emplacar uma reforma trabalhista. 2 vereadores de 36 em Porto Alegre, 5% da Câmara, conseguiram impedir um aumento de IPTU, dobraria o IPTU, subiu a arrecadação em quase 400 milhões de reais. Pequenos grupos conseguem fazer auês muito grandes, especialmente quando os dois lados estão muito travados. Digamos, você tem lá, você tem o presidente Bolsonaro, e toda a bancada evangélica, toda a bancada conservadora tá com ele, e toda a bancada esquerda tá contra ele, e não importa o que aconteça, isso não muda. Então você tem um spread ali no meio de 40 votos. Esses 40 mandam na Câmara. Isso é o quê? Menos de 10% da Câmara. Então se você tem desses 40 10, você consegue fazer um auê? Ah, consegue. Olhando 20 anos, qual é a tendência pro Brasil? Ideologicamente, não tô dizendo Brasil, tô dizendo ideias na cabeça da população. Elas estão melhorando? Sim, é devagar. Sim, claro, qualquer ideologia demora, pô. Positivismo desembarcou aqui no Brasil em 1830, lá em 1890 você foi ter o golpe contra a República e ainda levou mais uns 40 anos pro Getúlio Vargas entrar. Então são aí, 100 anos pra uma ideologia mudar. Tá, hoje a gente tem internet, as coisas estão mais rápidas. Mas se você for otimista pra caramba, é 25 anos. Muito otimista. Então assim, 50 anos. Dado como você tá vendo agora mudanças, você acha que a ideologia da população, as ideias da população estarão mais coletivistas ou mais individualistas daqui 50 anos? Mais individualistas. Mais na direção de liberdade ou de totalitarismo? Liberdade. Mais na direção de independência individual? Sim. Então você pode ter alguns errinhos no caminho? Sim. A tendência tá boa? Tá. Qual é a direção do mundo? A direção do mundo é a social-democracia falhando, essa intervenção de bancos centrais capotando, e agora você tem as tendências de fragmentação. Catalunha pra todo lado, a Escócia, a União Europeia falhando, conversas de secessão na Califórnia, lá nos Estados Unidos. Quer dizer, isso está começando a acontecer. O governo chinês tá ficando mais instável. Aí olha para 50 anos, a tendência das nações ficarem maiores e mais poderosas ou colapsarem embaixo do seu próprio peso? Colapsarem embaixo do seu próprio peso. Então assim, 2018 não é o fim do mundo. Se você quer fazer uma coisa assim que é mais efetiva, olha pro legislativo. É muito mais fácil vocês fazer um esforço assim para emplacar 5 deputados federais que vão controlar o presidente do que você emplacar o presidente. Ok? Rafael, olha o mensalão. As ideias da população tinham mudado? Não. Rolou mensalão. Todo mundo é um bando de bandido. O PT continua. Por que ele caiu agora? Porque a população mudou de ideia. A população começou a perceber as coisas mais. Então olha isso. Olha esse debate de ideias. Olha isso aqui. É isso aqui que no longo prazo vai conseguir fazer alguma coisa. O presidente de 2018, o presidente não muda a ideia. Ele consegue pautar, ele consegue dar um frame, ele consegue controlar várias instituições que controlam ideias, como por exemplo o MEC, mas isso é um investimento de longo prazo. Também. Então não é assim, pós-presidente 2018, 2019, 2020, a ideia da população mudou. E se ele faz isso, 4 anos depois ganha outro cara, muda tudo. Que nem a galera acha que vai acontecer agora se o Bolsonaro mudar o PT. Você faz uma coisa, o outro faz. Não é eterno. O que consegue ser constante é isso aqui. É um debate de ideias. Olhe para isso.